Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu sou a professora Juliana Pádua e hoje nós vamos terminar as nossas aulas de recuperação com a sequência didática 3. Nós temos um bocadinho de conteúdo aí, eu até espero vencer em 30 minutos, mas se não for possível, eu peço um pouquinho de paciência. Então, vamos aos objetos do conhecimento. Nós temos, dentro da teoria da comunicação, variedades linguísticas, oralidade escrita, preconceito linguístico e funções da linguagem. Os objetivos desta aula, revisar esses conteúdos da sequência didática 3 e fazermos atividades também relacionadas aos conteúdos. Eu vou alternar conteúdo e exercício com vocês. Obra de referência, hoje é a gramática, nas páginas 18 a 58, desculpa. Bem, vamos tentar lembrar, né, um pouquinho desse conceito de linguagem. Veja que nós estamos falando de linguagem, língua e fala. Nós partimos de um sentido amplo para afunilar os conceitos, né? Então, linguagem é ação comunicativa. A língua é ação comunicativa em determinado grupo e a fala já é essa manifestação particularizada individual. Então, vamos lá. A linguagem é atividade humana e é sempre utilizada em situações de interlocução. Esse termo interlocução faz parte da ideia de uma comunicação, de um diálogo. Nós falamos também em interlocutor, que é para quem a gente dirige a nossa fala. Então, as representações, ideias que temos do mundo, das nossas experiências, são expressas por meio da linguagem, né? E essa linguagem é construída por meio de aspectos históricos, ideológicos, sociais, a depender também da cultura, né? No livro de vocês, tem uma ressalva a respeito da linguagem, lá na página 19, sobre a linguagem dos animais. Afinal, os animais também têm uma linguagem, e aqui uma das teses, né, é que o que a gente chama de linguagem, na realidade, é um sistema, ainda que complexo, de comunicação. E é o exemplo das abelhas, né, esse exemplo de comunicação, mas que para boa parte aí dos estudiosos, não chega a constituir uma linguagem de fato. Vamos à noção do signo linguístico, que também nós estudamos, e, inicialmente, é preciso entender o signo linguístico como se fosse uma moeda com duas faces. E esse signo linguístico é exatamente a representação social que nós constituímos para formarmos o termo em que eu tenho o significante e o significado, a ideia e o seu conceito. Então, praticamente, a palavra só pode ser construída a partir dessas duas faces. Então, vamos lá. O signo linguístico é a unidade de significação que possui dupla face. Significante, o suporte para uma ideia ou conceito, a sequência de sons que combinam para formar palavras, é a parte concreta, e o significado, que é a ideia ou conceito, que é a parte abstrata. Então, vejam só, a palavra árvore, a junção aí de letras, sons, que formam essa palavra, e por uma convenção arbitrária, né, porque não existe nada em árvore que me obrigue a chamar assim, né, com esse nome, tanto que nós temos diferenças nas línguas, né, há diferentes termos e nomes em grupos diferentes, em grupos linguísticos, nações diversas. E, então, quando alguém fala árvore, para mim, eu tenho um imaginário, eu tenho uma ideia do que seja esse termo. Então, esse é o processo de reconhecimento do significante e do significado. Variações linguísticas. Nós já colocamos para vocês que a linguística é uma ciência, né, que trata desse aspecto da linguagem, da sua comunicação, dos efeitos dessa nossa experiência
relacional por meio da palavra, né? Especialmente. Então, nós temos aqui algumas formas de expressão, né? De constituição dessa variedade, dessas possibilidades de construir um sistema na língua. Então, as variações linguísticas constituem cada um dos sistemas em que a língua se diversifica em função das possibilidades de variação e de seus elementos. Então, vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe, e suas ramificações, né? Nós temos um padrão que é a partir, especialmente, da norma, né? Das regras que constituem esse processo, e, em geral, né? De uma forma geral, nós temos aí esses 3 constituintes para formarmos essas variedades. Então, nós temos que levar em consideração o contexto, ou a região, as convenções sociais, né? Então, dentro do contexto da região, nós vamos chamar de variedade regional, por exemplo, ou diatópica aí de lugar, de espaço. Dentro das convenções sociais, né? Também chamadas de diastráticas. E devemos levar em consideração o momento histórico a partir das variedades diacrônicas, também históricas ou diacrônicas. Esse quadrinho aqui revela um pouquinho mais sobre isso que eu coloquei, né? Então, o conceito, novamente, de variedades linguísticas ou variações, e aí essa mesma definição, sendo que a social eu posso ter um reconhecimento dentro de algum grupo social. Por exemplo, um grupo de jovens que se vale, né, que utiliza gíria, e um grupo de trabalho de especialistas, e a gente chama essa variedade de jargão. Aí, dentro dessa variedade histórica, a gente percebe, especialmente por meio de arcaísmos, que são palavras que deixaram de constituir o léxico, o vocabulário português. E uma outra variedade importante, né, se dá na parte estilística ou diafásica. A estilística é aquela que se relaciona com o texto, o estilo que eu vou usar em determinado contexto. Então, se eu faço um texto dissertativo, eu tenho algumas regras determinadas, né, dessa variação, desse uso linguístico. Se eu tenho uma crônica, é outro sistema, uma poesia e por aí vai. Dentro dessas variações, com tantas possibilidades comunicativas, nós temos que conversar a respeito do preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico, né? O preconceito é a ideia prévia, o julgamento e linguístico a partir da fala, do uso da língua, por um indivíduo, por alguém. Então, juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, que têm menor acesso à educação formal ou a um modelo educacional de qualidade deficitária. Nós já conversamos com vocês sobre isso, em que nós temos, por exemplo, no meio rural, um maior conservadorismo, processos que continuam muito parecidos com uma linguagem mais distante, né? Então, até com o uso de termos de um português que já entrou em desuso. E se valer, né, desse fenômeno para julgar ou para diminuir alguém, não é fazer um uso correto da variação ou desses termos linguísticos, né? Tanto que a gente não costuma colocar a noção de erro, e sim de desvio, de acordo com aquele contexto. Então, vamos olhar aí essa tirinha, né? Entre 2 pessoas, a mocinha olha para o rapaz bonito, se apaixona,
E aí ele abre a boca e diz: oi, tem problema de nós bater um papo? E ela sai correndo. E essa cara dela assustada, o sair correndo, é indício de que ela não vai querer namorar uma pessoa com esse tipo de linguagem. Mas aí também ela revela preconceito, né, em relação ao modo de falar do rapaz, que de repente é alguém do interior ou que teve pouco acesso à educação formal, porque muitas vezes você vai à escola para aprender quase que uma outra língua, dependendo da cultura, do sotaque, dos dialetos que você tem na sua constituição familiar, né? E nessa outra imagem aqui, alguém rindo do outro pelo jeito de falar. Então, vamos às variedades regionais ou diatópicas, né? Elas também, muitas vezes, são alvo de preconceito por parte de algumas pessoas. Então, essas variedades sofrem influência do espaço geográfico, né? O sotaque é o fenômeno fonético, fonológico, que as pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de acordo com uma forma particular, né? Então, olha só, goianos que pronunciam o R diferente, puxando, né, essa letra, esse fonema, cariocas na pronúncia do S. E então, o regionalismo, né, como variação linguística, fica aí nessa parte da escolha vocabular do léxico, da constituição, de algumas expressões típicas de determinada região. E o regionalismo, diferente do dialeto, acaba englobando também aspectos culturais, né? É mais amplo. Algumas expressões regionais. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. Eu cresci falando mexerica, não sei vocês, mas são diferentes termos, palavras para uma mesma significação, né? Um conceito aí, a fruta. Mas baguri, tu és casca grossa. Então, diferentes pessoas de diferentes regiões, às vezes, nem se entendem, dada aí a diferença da fala. E outras expressões, né? Curumim, véi, oxente, piá, mano. Aí nós vamos passar para as variedades sociais ou diastráticas, né, que pertencente a algum grupo determinado. São típicas dos grandes centros urbanos, em que as pessoas se dividem aí em grupos, né? Então, nós temos a partir da profissão, da classe social, dentro de uma prática de esporte, grupos urbanos, como os jovens, né, e outros, por idade, gênero, sexualidade, religião, e por aí vai. Então, são termos específicos de grupos, né, que têm uma linguagem comum e reconhecida por essas pessoas que fazem parte dela, né, do grupo, na realidade. Então, aqui alguns exemplos, né? Estou muito bolada hoje. Lembra daquela parada? E por aí vai. Fatores que contribuem para a identificação das variedades sociais. Então, nós temos aí gírias, né, que são expressões informais, efêmeras. Algumas gírias têm mudanças na significação, né, com o passar do tempo. Uma jovem, né, por exemplo, uma jovem bonita era chamada de broto. Isso desapareceu, depois gata, tal. Então, esses termos vão sendo mudados, né? Substituídos por outros. Os jargões, eu tomo um jargão como termo técnico, expressões típicas de determinados ambientes profissionais, então, de médicos, advogados, economistas, né? E por aí vai. Olha só, essa fala aqui. Não se preocupe, vou perlustrar os autos e me deter no alvitre
do deslinde do feito. O que nós entendemos disso? Desse uso de jargão do advogado, né? Digamos, de alguém do direito. Fique tranquilo, vou olhar o processo cuidadosamente no objetivo de solucioná-lo. A gente não tinha entendido nada, né? Agora sim. Passamos para as variedades históricas ou diacrônicas, conversamos muito sobre isso quando introduzimos estéticas literárias, que têm uma linguagem distante de mais de 400, 500 anos. Então, aí nós temos essa diferença, né, da linguagem com o passar do tempo. Comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso, percebidas por meio dos arcaísmos, palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo, e são muito encontradas em textos literários, músicas ou documentos antigos. Por isso que nós falamos aí dos textos literários. Um dos mais conhecidos é esse aqui, né? O vou-me ser, vossa mercê, ou você, hoje ser, apenas ser, né? Daqui uns dias desaparece. Passemos agora para as variedades estilísticas, são importantes porque nelas eu reconheço o contexto e o tipo de linguagem que eu vou utilizar. Quando nós marcamos na dissertação de vocês que é incorreto ou há um desvio, o uso de interlocução, dirigir-se à segunda pessoa, a você, tu, é porque dentro desse contexto referencial e pessoal, eu vou utilizar outros termos. Então, vejamos, os enunciados linguísticos podem variar dependendo dos diferentes graus de formalidade determinados pelo contexto de uso da língua, né? Maior conhecimento, menor conhecimento e aproximação entre os falantes. Nós temos dentro dessa parte a linguagem coloquial, que você já conhece, é um informal, em que eu uso em situações familiares, conversas com amigos, e uma linguagem formal dentro de um contexto científico, acadêmico, escolar. Então, na escrita, nós podemos encontrar uma variedade linguística na crônica, que tem termos, tem estilo diferente de uma dissertação, por exemplo, né, que exige uma escrita mais formal. A crônica, não sendo ela argumentativa, não sendo aquela mais próxima do texto dissertativo, ela pode se valer de uma linguagem menos formal, pessoal e coloquial. Caberá ao falante, o redator, dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa, mais ou menos formal e ao estilo exigido pelo texto. É essa nossa batalha como professores de língua portuguesa, fazer com que vocês compreendam essas diferenças de variedades em determinadas situações comunicativas e que vocês saibam utilizar as características e os termos de cada uma, dependendo da situação. Vamos aqui uma primeira questão. Olha só, no texto evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um ou uma, né? Então, primeiro conhecendo o termo, mandinga era a denominação que no período das grandes navegações os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designa terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feiticeiro, sortilégio. Nessa expressão, nessa explicação, a gente tem, né, o fenômeno do etnocentrismo que vocês estudam em sociologia, que é essa de enxergar o outro, né, a partir só das minhas possibilidades, ou de fazer um julgamento da cultura do outro como inferior, né? Então, o etnocêntrico é aquele que só
ver a si mesmo como o melhor dentro de uma construção social cultural. Então, vamos lá, né? Esse significado da palavra resulta do quê? Do contexto social, histórico, da diversidade técnica, da descoberta geográfica, da apropriação religiosa, contraste cultural. O que vocês marcariam? Hein? Sobre a construção do significado dessa palavra. Levado em consideração que um contexto social histórico, né? Vamos para a próxima, que foi uma questão do Enem. Bom treinar aí. Leia o texto abaixo. Palavras jogadas fora. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar, e ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora, pincha fora alguma coisa, ou mandar embora, pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo, valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa, muitas vezes, colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direto ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade, refinamento citadino, está fadado à extinção. Aqui, mais uma vez, a questão do preconceito linguístico também colocada em xeque, e sempre tentando rebaixar, né? Por meio até, inclusive, do uso de uma classe social que não teve o acesso a uma formação escolarizada e que pudesse dominar completamente, nem nós dominamos, né? Nós que estamos na escola, mas que pudesse dominar um pouco mais essas normas gramaticais. E aí é interessante passar por esse processo de palavras que vão ganhando outro sentido, que vão perdendo significado, que passa de uma geração para outra, né? Que é mesmo, mais ou menos esse processo mesmo. A discussão empreendida sobre o desuso ou uso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, tá? Sobre aí, mas é sobre. A partir da qual compreende-se que as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o título. O cuidado com espécies animal em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. As gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. O mundo contemporâneo exige a inovação de vocabulário das línguas. Então, qual seria a correta aí para vocês? A letra C, o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. O rebaixar, né, da fala do outro. Vamos a mais um texto, né, que na realidade é um samba, o samba do Arnesto, do Adoniran Barbosa. É muito engraçado, ele teve uma dificuldade para lançar essa música, né? Inclusive, ela foi... não foi censurada, né, a partir do argumento de que estava afrontando as normas gramaticais, quando a música queria fazer uma brincadeira, uma aproximação com a linguagem popular. O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém, nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
No outro dia, encontremos com Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta, um recado assim, oi. Oi, turma, não deu para esperar. Ah, duvido que isso não faz mal, não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever Ernesto. A Dona Irã Barbosa. Eu acho que foi outra música dele que é de tanto levar frechada do seu olhar. Mas, enfim, essas músicas não eram, né, quando construídas há algumas décadas, não eram bem vistas, pareciam que era só uma afronta mesmo à língua formal, e sabendo que o português, nosso português já vem de um latim vulgar, da língua falada pelos soldados, né? Então, não tem nem sentido falar em língua culta, de fato, com essa origem. E aí nós vamos passar para a questão, né? A música composta por Adoniran Barbosa e Alucim é um claro exemplo do emprego da norma popular, uma das variedades linguísticas do português brasileiro. Sobre a norma popular ou coloquial, é correto afirmar, exceto aqui, a gente vai marcar o que não é fato, que não é verdadeiro. Então, vamos lá. Tipo de variação linguística encontrada entre os falantes com menor poder aquisitivo e com menor exposição ao conhecimento escolar. Denota uma ineficiência linguística por parte do falante, configurando-se como um erro a ser evitado na comunicação. Nessa descrição aí tão preconceituosa, né, provavelmente é essa questão que é a incorreta, né, a ser marcada corretamente, mas é que não condiz com esse estudo das variedades linguísticas, com os preceitos linguísticos. A norma popular é uma variação linguística muito utilizada em situações informais de comunicação. Nela, observa-se a presença de regionalismo, marcas da oralidade, gírias, jargões próprios de uma determinada comunidade linguística. As normas padrão e popular são variações linguísticas importantes. Cada uma cumpre um papel específico na comunicação de acordo com o contexto. É preciso que o falante adeque-se de acordo com os níveis de formalidade exigidos no momento da fala e da escrita. Até agora, correto aí. Embora seja importante, a norma popular tem validade como forma de comunicação, devendo ser evitada em situações que exijam maior formalidade linguística. Então, é a letra A mesmo, é a ser marcada. FUVEST, nós temos um texto aí, questões. A correção da língua é um artificialismo. Continuei episcopalmente, o natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe, de orelhas murchas. Então, aí é um pedaço, é um trecho do Monteiro Lobato, né, que começa a falar e diz que, né, que essa língua é um artificialismo, a nossa língua é artificial. E aí a gente tem que entender esses termos. Episcopalmente, meter o bico e orelhas murchas, tá? Também. Tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras? Explique sucintamente. Entre a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico e de orelhas murchas, dá-se um contraste de variedades linguísticas. Substitua as expressões coloquiais, que aí aparecem, por outras equivalentes que pertençam à variedade padrão. Então, vamos às respostas, né? Então, a língua, obviamente, é regida por regras, né? Ainda que informal. Então, e a língua escrita é aquela que é mais exigente nessa situação, né? Tentando substituir os termos, né, que foram apresentados, nós temos a correção da língua é um artificialismo. Continuei concentradamente. Aí tem o valor né, de muita atenção, de valorização. O natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a opinar quando escrevemos. Então, aí, né, a meter, como é que ele coloca aqui? Meter o bico.
Quando falamos, afasta-se quem, né? Essa língua, esse jeito único de querer se colocar. Afasta-se para longe, humilhada, acovardada. Lembrar que o Monteiro Lobato, né, escreveu Emília e a Gramática, né? Ele tinha muito esse discurso de pensar sobre a forma, né, como nós utilizamos a linguagem aqui no Brasil. Bem, nós vamos passar agora para uma outra parte importante dessas variações, dessa parte da comunicação, da teoria da comunicação, que são os elementos da comunicação. Tá? Então, a partir do momento que nós nos comunicamos, que exercemos aí a linguagem, né, que construímos esse processo, nós temos algumas questões envolvidas, que são chamados elementos da comunicação. Então, nós temos aquele que comunica, aquele que ouve, mas que aí podem mudar esse lugar, né? Quem está ouvindo passa a falar, quem está falando passa a ouvir, e isso é invertido. Então, vamos lá. Quem, no momento, fala, né, é o enunciador emissor. Quem ouve, enunciatário ou receptor. E essa fala, né, é um assunto, é o referente. O que o enunciador diz? Lá tem comida muito boa. E aí o ouvinte processa essa linguagem, essa comunicação, esse discurso, e imagina que tipo de comida boa seria essa. Percebo que cada um tem um imaginário diferente, né? Isso acontece demais na nossa comunicação. Então, o assunto aí colocado, comida, é o referente. O que foi comunicado, a maneira como essa mensagem foi passada, essa informação foi passada, é a mensagem. Eu poderia dizer de várias formas. Vamos atrás de uma comida boa, o que você acha? Tem outras formas de dizer. O meio utilizado para essa comunicação, o meio físico mesmo, seria o canal. Né? Então, a língua fala. O código utilizado é a língua portuguesa, porque se fosse, de repente, uma língua que o outro não fala, há um ruído, essa comunicação não chega. Então, nós temos esses elementos que vão condicionar e efetivar o diálogo, né, a interlocução. Aqui está, você ainda se lembra de tudo isso? E cada elemento comunicativo vai ser o centro de um objetivo, de uma determinação de uma função da linguagem, né? As funções da linguagem. Nós temos a função emotiva, centrada no emissor, então, textos que não só poesia, mas textos que falam de um eu, normalmente têm a função emotiva predominante. Na função ligada ao receptor, é a chamada função conativa ou apelativa, que é mais fácil gravar. A gente diz que é a função típica de propaganda, compre, faça, venha, aproveite, sempre no imperativo. Razão pela qual a gente também não utiliza esse tipo de linguagem no texto dissertativo, porque é outra função. A função dissertativa é centrada no assunto, é referencial. Nós temos a função poética, que é centrada na mensagem, ou seja, na maneira de comunicar determinado evento. E, normalmente, a poesia tem função poética porque vai reconstruir, vai recriar a realidade que nós temos. Já na função fática, eu tenho um teste no canal, porque nem sempre eu sei se a pessoa está me ouvindo, se está escutando. Em sala de aula isso acontece muito, no presencial, né? Vocês estão entendendo? Estão ouvindo? Posso continuar? Oi. Então, são esses termos comunicativos. O que a gente fala, né, ao atender o telefone, alô, quem é? Está me escutando? Também tem essa função, esse objetivo. E, por fim, a função metalinguística, que é aquela centrada, voltada para o código, né? Que é o meio pelo qual eu escolho essa comunicação.
Então, o dicionário é o exemplo típico, né? Porque é a palavra que explica outra palavra, né? Eu uso palavras para explicar a palavra. É o código voltado para ele mesmo. Um filme falando sobre filme, sobre os bastidores, sobre como é fazer um filme, é também um exemplo de metalinguagem e por aí vai. Nós temos aqui a função referencial, então um exemplo, a função típica de textos jornalísticos, né? Se a galinha cair no chão de certa altura, pode quebrar o ovo que ainda não botou? Sim, mas isso é improvável de acontecer considerando a vida normal de uma galinha. E aqui eu vou discorrer sobre isso, explicar, inclusive usar uma explicação de uma veterinária, né? No caso aqui, Cláudia Rossi, dando autoridade, dando força ao meu argumento. Essa função referencial é passar uma informação e se fazer acreditar, né? Então, tem como objetivo principal informar, são exemplos aí os materiais didáticos, jornais, revistas, textos científicos, e que estão longe de uma subjetividade, de uma emoção. É o oposto da função emotiva que a gente tem aqui. Então, eu tenho um exemplo com o Armandinho, né, nosso querido, que sempre aparece aí nas nossas aulas, e ele diz assim: pai, diz o número de 1 a 3. Para quê? Tenho 2 provas hoje e só dá tempo de estudar para uma. Mais de 1 a 3 são 3 números. Coloquei a opção ver TV. Espertinho, né? Então, tem a opção, e dependendo do número que o pai fala, ele nem estudar vai. Por que é emotiva? Nossa, mas não está falando, não está sendo uma expressão amorosa, não é isso. A centralidade aí está nesse eu, né? Nele comunicando, tentando resolver uma questão pessoal. E nós temos um exemplo clássico dentro da poesia, né? Pela luz dos olhos teus, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto insediar. Vinícius de Moraes, uma canção lindíssima, né, que foi feita a partir dessa poesia. Então, a chamada também função expressiva, né, com o objetivo principal de transmitir emoções, e nós encontramos essa função muito nos textos poéticos, nas cartas, diários, né? E que tem, normalmente, para marcar a emoção, o uso de reticências, de ponto de exclamação. Temos aqui a função poética, que não é exatamente centrada na primeira pessoa, mas na maneira de passar a mensagem, de elaborar as palavras sobre alguma questão. No caso aqui, uma música, uma composição do Caetano Veloso, Você é Linda, um trechinho, diz assim, o início, né? Fonte de mel nos olhos de gueixa, cabuque máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha para trás. Então, essa elaboração da linguagem, o uso de figuras, de metáforas, de uma comparação, de uma associação única aí, faz com que a elaboração seja a coisa mais importante nesse processo. Então, palavras usadas no sentido figurado, conotativo, aí uma combinação, né, na forma de transmitir a mensagem, o uso da palavra, e é uma função que aparece bastante na literatura, né, no texto literário também. A função metalinguística, que é aquela que está centrada nela mesma, se refere, né, ao próprio ato de produzir. Então, vejam, um autorretrato é uma metalinguagem, né? O autorretrato de Van Gogh, por exemplo. Um texto que descreva sobre linguagem textual, um documentário, a poesia falando sobre como é fazer poema, né? O poeta é um fingidor, do Fernando Pessoa. Então,
nós temos aí o exemplo que eu já falei, né, do dicionário, também como função metalinguística. A função fática, que é aquela que tenta estabelecer ou interromper a comunicação. Então, saudações, o discurso no telefone, e por aí vai. Alô, alô, consegue me ouvir, querida? Aí a mulher atrás, né, com uma cara bem assim, né, de quem não está gostando da situação, diz: agora sim. E o que é a função fática aí? Essa expressão, essa tentativa, né, de verificar se o outro está ouvindo. Alô, alô. A função apelativa, como eu falei, típica da propaganda, compre batom, tentando modificar o comportamento do receptor, né? Então, por isso que a propaganda aparece aí em primeiro lugar nessa construção. Discursos políticos também, né? E qualquer outra forma de tentar se comunicar, estabelecer uma proposta persuasiva, né? Em relação a quem ouve, a quem acompanha esse tipo de texto, de leitura. E aí nós temos algumas questões. Qual é a função da linguagem predominante no texto abaixo? Vamos lá. De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Eu tenho aí uma informação. Será qual é a função, né, predominante nesse texto? A função referencial, né? A última aí. Relaciona os fragmentos abaixo às funções da linguagem predominantes e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Imagine a cena. É a primeira sentença. Sou um homem de sorte. O que é uma crônica? 1,5 páginas. Portanto, 3 páginas por mês, e o cara me vem com esse papo de Neruda. Vamos classificar? Então, o que seriam essas 3, né, propostas a essas 3 afirmações, essas 3 situações? A primeira, imagine a cena no imperativo apelativa. Sou um homem de sorte com o uso da primeira pessoa, função emotiva. Ah, mas é emotivo ele falar só isso? Não, não é questão de ser emocional, mas de estar centrada na primeira pessoa. E depois nós temos a metalinguagem, que é discutir o conceito de crônica, né? A palavra se autoexplicando. Número 7, já estamos terminando, tá? Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Então, não vou ler tudo, não, porque a gente já está com um tempinho avançado. Predomina no texto a função da linguagem fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. Metalinguística, porque é a explicação do significado das expressões. Conativa ou apelativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. Referencial, já que são apresentadas informações sobre os acontecimentos e fatos reais. Poética, pois chama-se atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. É essa última aí, né, gente? Nós sabemos, essa função poética, modificando a forma de passar uma mensagem. Questão do Enem, é água que não acaba mais. Uma imagem bonita aí, né, para a gente pensar em viajar quando pudermos. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado entre 36 mil quilômetros cúbicos de água doce. A reserva subterrânea está localizada sobre os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água será suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Matos, geólogo da UFPA. Então,
que nós temos aí? Né? Essa notícia publicada em uma revista de grande circulação apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina. Por quê? Eu não estou nem perguntando se a função referencial que está bem evidente, né? Mas por que ela aparece aí? Que as opiniões são baseadas em fatos, aspectos objetivos e precisos, o texto vai priorizar isso, elementos estéticos, né, sendo priorizados, aspectos subjetivos, né, os dois últimos não. Porque nós temos aí dados objetivos e precisos. Passemos aqui para a última questão. Olha só. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Obséquio aí é uma palavra que a gente pode considerar arcaísmo, né? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora. Não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Por insistência em manter o contato entre o emissor e receptor, predomina no texto a função? Qual é essa função? A função que testa o canal, que tenta manter a comunicação? Fática. Né? Nós já falamos sobre isso. E eu paro por aqui, eu espero que vocês tenham recordado, ainda dá tempo de tirar as dúvidas, estamos à disposição de vocês, e uma ótima prova. Termina aqui com uma frase do Manuel de Barros, pensando nesse processo da linguagem, da nossa interação, e ele diz o seguinte: a terapia literária consiste em desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse os nossos mais fundos desejos. É isso, até a próxima. Muito obrigada aí pela presença de vocês, pela paciência e até mais.